Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast aqui da Syngenta Digital, sendo gravado especialmente para a DevCon 2022. Quem está falando aqui é Mariana Lobato, pode me chamar de Mari, e quem está aqui do meu lado é o Renato Correia, que vai se apresentar para vocês também. E hoje a gente tem um assunto muito legal que a gente quer compartilhar, né, Rê? Isso. Vai ser um prazer falar para todo mundo que está nos escutando sobre uma funcionalidade que a gente gosta muito especial aqui dentro, que pode ser considerada talvez até um marco, né? Arrisco dizer. E a gente vai falar um pouquinho sobre ela, sobre como ela foi levada ao mercado, sobre todo o processo de produção e de criação dessa funcionalidade aqui. E é por isso que isso hoje é tema da nossa DevCon e é por isso que hoje a gente está com o Renato aqui. Tá bom? Perfeito. Vamos começar também? Podemos? Vamos lá? Então tá bom, gente. Bom, eu vou fazer algumas introduções, acho que para garantir que todo mundo esteja com a gente, consiga nos acompanhar aqui nessa discussão. A Syngenta Digital ela é o braço de tecnologia da Syngenta, que é uma gigante do agro no mundo inteiro. E a gente aqui de Belo Horizonte produz, cria e desenvolve diversos produtos digitais. E especificamente hoje a gente vai falar do CropWise Protector, que é o nosso produto mais voltado para o manejo digital, usado em milhares e milhares de hectares, tanto no Brasil quanto em mais, se não me engano, são mais 15 países do mundo que hoje usam o Protector. O Protector ele é um produto utilizado para fazer o manejo digital no campo. Isso significa dizer que vai desde a coleta de dados no campo, na lavoura, de diversas culturas, e todo o processo de análise de dados e de tomada de decisão para o manejo, que é aquele período entre o plantio e a colheita, né? Então, toda essa parte, vamos falar assim, bastante agronômica, e que exige bastante do produtor, várias tomadas de decisão ao longo do ciclo produtivo, o Protector consegue ajudar, apoiar, e não só isso, né? Elevar a qualidade da eficiência do que o produtor faz, o quanto que ele pode ser mais produtivo, mais eficiente, enfim, obter melhores resultados. E é muito interessante, eu me sinto muito privilegiada de trabalhar hoje numa empresa que une tecnologia para o agronegócio. E são dois segmentos muito interessantes, muito gostosos, e a gente vai falar um pouquinho disso, né, Rê? Como é que a gente traz tecnologia para dentro do agronegócio e, mais especificamente, para resolver uma dor de um produtor, né? Sim, Antes exato. da gente começar, fala para a gente, Rê, quem é você na fila do pão? Eu vou te devolver a pergunta depois também, mas Tá vou me bom. apresentar, beleza? Então, bom, meu nome é Renato Corrêa, eu sou atualmente Head de Visão Computacional e Imagem de Satélite, né? Sensoriamento remoto, no final das contas. Trabalho aqui na Syngenta Digital desde 2019, então 3 anos e meio aí já, né? Naquela época, eu inclusive entrei, né, e fiquei até ano passado à frente do Protector como gerente de engenharia do Protector, né? Então foi legal porque essa feature ela foi criada ali num momento onde eu estava com a equipe de Data Science, a equipe ela mexia com visão computacional também, mas era uma equipe mais assim versátil nesse sentido, né? Computer Vision é uma das partes ali, né, de Data Science. E eu estava tanto envolvido com o projeto de reconstruir o Protector, né? Uma iniciativa de reconstruir o Protector, quanto de criar essa feature, sabe? Então foi algo bem legal. E você, Mari, o que você faz? Bom, eu sou gerente de marketing de produtos aqui na Syngenta Digital, com muito prazer e muito orgulho. Aprendo todos os dias. E como parte aí das minhas atividades, eu trabalho muito pensando e olhando para o produtor, mas também olhando para o nosso produto, para os nossos produtos de forma geral, e entendendo como que eles vão acessar o mercado e como que um vai utilizar o outro, né? E para mim, eu vejo a gente aqui hoje, você representando nossa comunidade de devs inteira, né? Vejo nosso time trabalhando muito próximo e pensando em tecnologia, e do meu lado eu estou sempre pensando em como que essa tecnologia vai virar solução para alguém, né? Como que aquilo vai resolver o problema de um usuário, como que a gente vai deixar alguém, ao fim e ao cabo, mais produtivo, mais feliz, resolver algum problema para aquela pessoa, né? E aí eu acho que vale a gente lembrar, eu queria retomar esse ponto que eu falei na introdução, e por que o stand count, ou, né, o termo interno aqui que a gente usa, mas o termo, vamos falar assim, comercial e aberto para todo mundo é a contagem automática de stand, né, que é o nome dessa funcionalidade que a gente pensou para ser colocada dentro do Protector. Por que a gente pode olhar e por que a gente deveria falar
para os nossos devs e para todos os devs que estão nos escutando sobre essa funcionalidade. O que ela teve de tão legal assim dentro aqui do nosso processo, para a nossa história? Sim. Bom, Mari, e todo mundo, né? Eu acho que uma das coisas mais legais dessa feature, né, dessa funcionalidade, da história que a gente fez com isso, foi realmente um trabalho conjunto entre o cliente, o time de produto, o time de engenharia e o time de sucesso do cliente. Por quê? Era uma dor do cliente e que ela tinha N formas de resolver aquilo dali, certo? Então, assim, às vezes, assim, uma feature, uma funcionalidade que ela tá ali num painel, você vai pensar mais no design dela, como colocar ali o design dela, é uma coisa que, assim, fica... É uma conversa mais entre o design, o time de produto e o time de CS. Tem ali, lógico, uma conversa com o cliente, mas o time de engenharia, ele entra mais ali na hora de implementar só, sabe? Essa construção da feature foi algo diferente, porque a viabilidade, a factibilidade daquilo dali, ela estava muito ligada à tecnologia que ia ser utilizada também. Então tinha que passar por uma validação ali constante entre os quatro, sabe? Então foi algo difícil de fazer, algo gostoso de fazer também, sabe? E o resultado foi muito legal. Então eu acho que é uma história que merece ser contada. Boa. Por isso, sabe? Rê, antes da gente entrar um pouquinho mais no processo, eu acho que nosso público aqui é bastante diverso, acho que vale a pena a gente explicar um pouquinho sobre o que é fazer contagem de stand hoje. Por que um produtor de soja, por exemplo, por que ele faz isso hoje? Né? Por que esse é um processo que faz parte do processo produtivo do produtor de soja, por exemplo? Vamos começar por aí. Excelente, Mari. Bom, vamos lá. Vamos supor que você é um produtor, uma produtora. Sou. Você semeou lá, colocou suas sementes no solo, beleza? E por algum motivo, a sua semente ela não brotou. E você está num lugar onde você tem uma chance no ano de produzir. E isso, assim, é extremamente comum, certo? Lembrando que semente é um investimento alto por parte do produtor, é uma etapa definitiva, assim, decisiva, na verdade, para a produtividade, né? Ou seja, se ele plantar errado, qual que é a chance dele produzir muito? Isso, né? exato. Então, qualquer defeito, qualquer falha, qualquer, enfim, perda ali naquele momento, pode significar, ou melhor, impacta diretamente na produtividade final que ele vai ter. Né? Exato. E assim, o que eu ia colocar é que às vezes você tem uma chance só no ano inteiro de fazer aquilo dali funcionar. Então, assim, se por algum motivo errou, a planta não brotou, você perdeu seu investimento, você pode ir à falência. Né? Então, é muito comum que nos estádios iniciais ali, né, quando a planta está começando a se desenvolver, o produtor ele manda uma equipe a campo. Hoje, né, hoje é muito comum, só para todo mundo que está aí, né, do outro lado entender. O Protector, hoje, aqui no Brasil, utiliza-se um aplicativo de coleta em campo, né? Onde monitores eles vão a campo para olhar doenças, pragas e tudo mais. E uma das coisas que é feita, que são assim, nas atividades ali, né? Especificamente ali no começo do ciclo de desenvolvimento, é olhar a densidade de plantas. Por quê? A máquina pode ter semeado errado, podia estar com algum erro, né? Sei lá, o sol não podia não estar com as condições adequadas, enfim. N variáveis, né? O desenvolvimento da planta, a verdade, que ninguém tem como prever. Né? Sim, é um monte de variável. Acompanhar. É um monte de variável, certo? Então ele manda um monte de monitores a campo. Então, assim, os monitores, como é que eles faziam antes, Mari? Que eu acho que é legal a gente contar, né? Sim. E era um processo meio que comum, uma metodologia comum a várias fazendas. Então, às vezes, cada fazenda tem seu jeitinho de fazer as coisas, né? A contagem de plantas, não. Assim, era uma coisa bem comum colocarem uma trena de 5 metros no chão. E aí, uma pessoa ficava ali com um caderninho e a outra, ela ficava lá, 1, 2, debaixo do sol, encurvado. Sol quente, agachado no chão praticamente. Só de pensar nisso, minha lombar já dói, gente. Já. Deus me livre. Haja academia para poder... Haja. Exato. Então, a campo colocava isso, a trena, e ia contando uma por uma. E em muitos casos, a gente precisava de saber a densidade, eles precisavam de saber a densidade, então eles falavam assim, 10, 15...
22, que era o quê? São uns quantos centímetros Uhum, estão ali, né? Entre uma planta e outra e tudo mais. uhum. Então, E quantas plantas estão brotando ali naqueles 5 então, metros? exato. Então, assim, o stand, no final das contas, solta pro cara em 5 metros quantas plantas tem. Em muitos casos, coloca-se também qual que é a distribuição das plantas, se elas estão muito juntas, Uhum, muito afastadas umas das outras, né? uhum, Então, a nosso desafio era fazer isso, esse processo manual, virar e chato e uhum, suscetível a erro, uhum. virar algo rápido, mais confiável, né? E, bom, Eu estou pensando aqui, suscetível ao erro. Você está lá no meio de uma contagem de 5 metros. Se por volta do 2,5 metros alguém te chama, você perdeu a conta. acabou. Tem que começar tudo de novo. E é Exato. mais sol em cima da sua Não, cabeça. e É assim, a contagem de novo. é. Enfim, se tiver chovendo, então piorou. Não, o jeito que o cara conta lá, eu tenho um vídeo, isso aqui é um podcast, tá sendo filmado, mas se a gente tiver a oportunidade de colocar o vídeo, o cara pode levar, inclusive, um tropeção lá, sabe? Assim, é muito Aham, ruim, muito ruim. aham. Eu fui à fazenda, né? Então, Sim. é Então, bem ruim o jeito que se e conta. pelo que você está descrevendo, obviamente, isso é um processo que parece ser padrão de muitos produtores, né? Necessário para avaliação ali da qualidade do plantio, seja, e imagino também para estimativa de produtividade. Eu não quero entrar demais no agronômico, Técnico, não, né? É. mas é importante para a gente dar contexto, né? Uhum. E aí, então, tá bem desenhado aí. Acho que é um processo difícil, necessário de ser feito e custoso, Uhum. tanto para lombar, né? Mas também para o tempo ali, para a atividade da própria fazenda. Isso. Vale lembrar, Mário, uma coisa que eu acho que é importante a gente colocar aqui. A contagem de stand, ela pode ser feita de várias formas, né? Uhum, No nosso cenário aqui no Brasil, onde tem-se muitos monitores, né, disponíveis em campo, né, por ser uma mão de obra às vezes mais barata, é, ele ir lá e contar é algo ok, uhum, certo? Pode haver lugares no mundo, ou menos, mesmo aqui no Brasil, onde colocam um drone. Então, assim, uhum, a forma de contar o stand com o drone, uhum, obviamente, é diferente com o monitor lá, né? uhum. Presencialmente lá no, É, no campo, certo? Então, assim, essas eram as condições ali para a gente desenvolver sim. essa funcionalidade na época, tá? E aí? E aí, como é que tecnologia entra nisso? Quer Uhum. dizer, eu estou entendendo que é repetitivo, pode ser melhor, mais eficiente na forma de se fazer, como a gente comentou, né? Evita o problema da lombar, mas evita também um tempo demais ali do técnico disponível para fazer aquilo. Sim. Onde é que entra a tecnologia aí? Ou melhor, deixa eu tentar continuar o link aí. Hoje em dia, um usuário do Protector consegue fazer a contagem de stand de que forma se ele usar essa funcionalidade nossa? Tá, bem legal a pergunta, porque foi, inclusive, o nosso desafio, né? Como que a gente faz aquele processo manual virar algo digital, algo rápido de fazer, né? Então, bom, vamos lá. O que a gente precisa? Vamos primeiro pegar aqui o que a gente precisaria É. como saída desse processo. Mas, Pelo menos, né? mas me descreve a solução, Isso, assim, eu vou. o pessoal de casa que está aí pensando, como que ficou a solução via Isso, tecnologia? vou contar. A saída, qual que é a saída? Primeiro vamos pensar, né? A saída é quantos metros tem ali e quantas plantas foram encontradas. Mínimo, né? Há uma outra possibilidade também, que é de falar qual que é a distribuição ali, qual que é o espaçamento entre as plantas e tudo mais, né? Mas a saída mesmo é quantos metros e quantas plantas. Então, como que funciona? Para você, a câmera de um celular hoje, né? Assim, se você tirar uma foto de alguma coisa que está ali no chão, né, no caso na fazenda, no No solo ali, solo? É. você não tem nada que te dá a referência de quantos metros tem. Você não pode colocar ali como referência um tamanho médio de uma planta, nada disso, certo? Então hoje, como é que a gente faz, né? Depois de entender muito como a gente poderia fazer isso. Há um processo de alinhamento onde o usuário ali, ele coloca o celular numa altura em que as linhas que são mostradas tipo linhas guias Uhum, no dispositivo, né, no aplicativo. Essas linhas guias elas têm que ser encaixadas ali com as linhas de plantio. Depois desse processo de alinhamento, bate-se uma foto, há uma rede neural, né, que é rodada ali offline, então a gente não em campo, né, para o pessoal aí de casa, né, que não sabe.
não tem conexão com a internet facilmente, né? Tem lugar que tem, né? Uhum. Tomara que daqui a uns anos seja em todos os lugares, né? Vai facilitar muito a nossa vida e do produtor também. Mas como não tem, muito desse processamento ele tem que ser feito no dispositivo mesmo. Então, esse era o caso. Então, a gente portou uma rede para o dispositivo para ele identificar, né, fazer a detecção ali dos stands individuais e, por meio desse processo de alinhamento que eu falei, né, a gente consegue obter relação do mundo com a câmera. Então, a gente consegue entender como que funcionariam as medidas ali, certo? Então, a gente traduz essa metragem e conta as pontas também, e daí a gente consegue tirar a densidade. Então, o que você me descreveu foi o seguinte: se eu botasse aqui na frente, né, uma tela do antes e depois, no antes eu tenho uma pessoa agachada com uma fita métrica estendida no chão, ela agachada contando 1, 2, 3, 4, 5, esse é o antes, Uhum. e aí chega lá numa contagem X de stands, e do outro lado eu estou com o celular na mão, numa posição ergonômica, com um clique, eu tiro uma foto, encaixo ela bem ali, dentro das guias que o dispositivo, né, que o celular vai me mostrar, vai me pedir, e ali eu bato uma foto e aquilo é automaticamente reconhecido. Isso. Ou melhor, o software, né, o Protector, ele vai automaticamente identificar quais são as plantas, Isso. aqueles objetos todos que estão aparecendo ali, e quantos Quantos eles metros são. tem? Isso. Exato, É simples exato. assim? É simples na hora de falar, né, Mari? Porque na hora de fazer não foi exatamente simples, não. Porque, assim, se você for olhar hoje, você que é desenvolvedor que está aí do outro lado, existem bibliotecas que você utilizando uma câmera só e utilizando essa biblioteca, você consegue ter uma ideia ali do espaçamento. Só que assim, a gente testou na época com os celulares que a gente usava e assim, para o nível de precisão que a gente precisava. E outra coisa, essas bibliotecas, muitas vezes elas são feitas para indoor, para você usar assim, com uma iluminação específica, com o chão plano. Vai Cara, para campo com um monte de planta e o chão do solo todo cheio de palha, não dá. Não funciona. Não sei se as pessoas, se quem estiver nos assistindo aí não conhecer muito do segmento do agro, é muito comum qualquer pessoa que você pergunte do agro, você faz uma pergunta: mas como que eu faço a contagem de stand? Ou como que acontece um processo? A coisa mais comum, a resposta mais comum que a gente tem é: depende. Então, acho que você está acabando de descrever uma situação em que muita coisa pode depender, né? Depende do solo, depende da luz, depende da hora do dia, depende do estágio fenológico, ou seja, do tamanho que a planta está. Enfim, depende um monte de coisa, né? Então, mais um desafio para a tecnologia resolver, né? Exato, Mari. Bom, e assim, foi assim, juntando essas restrições todas, que foi realmente a coisa foi tomando forma, né? E a gente traçou a solução final. Diga lá. Pois é, você falou da solução final. Acho que quem trabalha com desenvolvimento de soluções digitais, ou, enfim, pessoas que trabalham no time de produto, devs, né, equipe de engenharia, eu acho que uma das perguntas que mais se faz para quem trabalha nessa área nossa, essa área esquisitinha nossa aí, que é como definir que a solução vai ter aquela cara. Quer dizer, eu imagino que entre definir que a contagem de stand é um problema para o produtor, ou ela é uma dor, é um processo que poderia ser mais eficiente, um processo que é demorado, entre definir que aquilo é um problema e falar assim, lançamos uma contagem automática de stand, né? Estamos com uma feature pronta, você tem um processo longo de definição de quais são as 1000 possibilidades, né, as 1000 chances ou 1000 formas de resolver aquele problema. Quer dizer, resolver um problema para resolver um problema tem 1000 soluções, né? Como é que acho que vale a gente falar um pouquinho de como que chegou, como que foi esse processo para determinar que a forma que a gente decidiu usar era a melhor forma para essa solução ter. Sim, E eu acho que assim, essa que é a história legal da gente contar aqui, sabe? Porque às vezes assim, você falar assim. Então nós chegamos na parte boa. Nós chegamos na parte boa, exatamente. A parte que se eu tivesse lá do outro lado, eu ia querer saber, né? Não pode passar rápido na anterior, não, viu, gente? Por favor, vai devagarzinho. Agora vamos prestar atenção. Vamos prestar atenção. Esse aí tem que prestar atenção. Olha só. Vamos lá, vamos pegar o processo do produtor. O produtor, ele colocava uma trena de 5 metros no chão, tinha uma pessoa anotando, tinha uma outra pessoa contando, certo?
Por que 5 metros? Você imagina a máquina que a semeia ali, ela é uma máquina grande, né? Então, até teorema de Nyquist, quem conhece aí, né? Você tem que colocar ali, você tem que amostrar algo que seja pelo menos 2 vezes maior do que aquilo que você quer observar, certo? Para você ter chance de ver aquilo dali acontecendo. Então, em 5 metros, 5 metros é o suficiente para poder ver, por exemplo, ali a máquina, ela, tipo, assim, ela tem tipo um rolo grande, assim, né? Se você for pegar ali a circunferência dela, em 5 metros dá para você ter amostra suficiente do que acontece ali. Então, por exemplo, vamos supor que está entupido, ou, sei lá, estava falhando parte ali daquela... desse rolo aí que joga, né? Que coloca sementes no coloca chão, semente, Então, em 5 metros dava para poder ver. Então, para começar, o processo era assim, 5 metros. Então, era foi um input que a engenharia recebeu. Se a gente fosse cegamente desenvolver alguma coisa, 5 metros já era uma restrição. Tinha que fazer, certo? Então, tá aí a primeira restrição. A outra restrição precisávamos de contar o máximo possível para o cara não precisar de tirar várias fotos e tudo mais. Outra restrição, tem que rodar online, offline, né, dentro do dispositivo mesmo. Não podia isso para um servidor. Quando você está falando de dispositivo, só para marcar, nós estamos falando do aplicativo do Protector. Isso, num tablet ou num smartphone que roda o aplicativo do Protector, né? Boa. Que é o legal, Protector Scout. Até a gente colocar isso, né? A Syngenta Digital, ela não desenvolve só o CropWise Protector, tem uma gama de produtos, né? A gente fez essa funcionalidade para que outros produtos pudessem utilizar depois também. Legal. Então, o primeiro a utilizar foi o Protector, que, por grande coincidência, era meu filho na época. Mas poderia ser outro, né? Inclusive, já planos de integração com outros também. Mas isso aí é tema para outro podcast, que vai ser sobre plataforma Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Lá. Exatamente. Então, assim, olha, passei algumas das restrições que a gente tinha. Quando a gente começou a fazer essa tarefa, né, essa iniciativa, vimos aí 2 problemas principais. Primeiro problema principal, entender o que era o mundo e as medidas ali. Então, esse é um problema difícil, certo? E a outra parte, então, essa é a primeira parte. A segunda parte é detecção, né? O que a gente fez? A gente não tem, aqui no nosso escritório, gente, a gente trabalha na Syngenta Digital, mas a gente não trabalha debaixo do sol, com a planta aqui, com uma plantaçãozinha aqui na engenharia, não. A gente, né? Inclusive, a gente trabalhava presencialmente na época, né? A gente trabalha debaixo do ar-condicionado. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença, ainda mais uma feature dessa. O seu loop de teste, ele é demorado. Ainda tem mais uma particularidade que eu vou falar rapidamente. A planta tem que estar em um tamanho específico. Porque esse tipo de medição é feito no começo ali do desenvolvimento da planta. Já no final já não adianta mais nada. O cara já faliu, já se estiver errado, né? Assim, ele tem que fazer isso enquanto há chances de ele agir ainda, né? Então você tá acabando listando aí várias restrições ou constraints, né? Assim, situações que vão limitar ou que vão guiar, limitar e guiar, né? O processo de desenvolvimento. Exato, isso. E vamos voltar para ele. O que o pessoal fez? Entendendo que o pessoal aqui da equipe de Data Science, né? Onde eu era uma pessoa ali também, entendendo como é que a gente poderia desenvolver aquela solução. A gente fez plantações de post-it no chão. A gente colocou vários post-its no chão, que eram as nossas plantinhas, né? Ali em distâncias similares ao que a gente encontraria em campo, né? E em diversas condições. Você criar um detector de post-it é algo assim trivial. Você criar um detector de planta é algo não exatamente trivial, né? Post-it, dependendo até pela cor, você acha fácil, né? Quem mexe com visão computacional sabe que até pela cor ali você conseguiria achar facilmente um post-it numa imagem. Todos do mesmo tamanho, quadradinhos. Mais ou menos o mesmo tamanho, mais ou menos a mesma cor, a variação ali de iluminação. O sol não se põe dentro do escritório, diferente de uma planta, né? Muito diferente de uma planta, muito diferente do cenário real. Então, mas era um teste. Exatamente. O pessoal colocou as plantas no chão, né? E foram tentar ali obter a relação do mundo com a câmera, com aquelas plantas. Conseguiram? Não conseguiram, sabe?
ainda tinha uma coisa, né? Assim, todo mundo, assim, se você for olhar hoje, eu já falei aqui, né, que as linhas guias, a gente tem que colocar as linhas guias como as plantas são. Se eu conseguir, né, narrar aqui como a gente faz hoje, a imagem ela tá aqui. As linhas de plantio, elas aparecem na horizontal, hoje. Mas antes havia aquela restrição de 5 metros que eu havia falado. 5 metros, você consegue ver 5 metros uma imagem se as linhas de plantio elas estiverem convergindo, certo? Que aí se você tem uma amostra grande ali de 5 metros. Não é uma imagem flat, né? Assim, ela não fica flat. Ela vai angular, Ela né? vai angulando. Assim, ela tem uma perspectiva, né? Quem fez artes aí tem um ponto de fuga ali, de onde saem as linhas de plantio, sabe? Então, a gente pensou em vários algoritmos para poder encontrar essas linhas, entender pelo ponto ali de fuga qual que seria e qual que é a relação entre as distâncias. Conseguimos? Não conseguimos. Conseguimos uma coisa muito... Uai, gente, mas não muito conseguiu, porca. não? Muito porca. Que dó. Não funcionou. Mas aí, o que aconteceu? Ainda, Renato, bota a palavra ainda aí não, pro pessoal entender. Não funcionou. Gente, esse loop demorou um bocado, tá? Ele, inclusive, é mais antigo do que eu aqui. Então, aí a parte legal, a parte que é legal e pulo do gato, todo mundo estava esperando acontecer, né? A gente estava no escritório com a nossa plantação de post-its no chão. Veio um dos nossos clientes, o Edson. Ele viu a plantação de post-its. Falei assim, o que é isso aqui? Né? Tipo assim, curioso, né? O que stand de post-it no chão? É isso que vocês fazem aqui? É isso que vocês fazem gente? aqui, né? Coloca o post-it no chão. Não, a gente está testando, assim, uma forma de contar stand. Ele falou assim, por que vocês não vão lá na fazenda? Aí a gente falou assim, vamos na fazenda, né? Vamos dar um jeito de ir na fazenda e ver esse negócio acontecendo mesmo. E aí eu fui na fazenda. Né? Tava até contando pro Edson, isso faz 3 anos. Eu levei uma picada de uma mosca no dia, até hoje eu tô com um furúnculo aqui, que eu fico tucando ele, né? Tive que colocar um corticóide outro dia aí. Mas enfim, fomos lá, na hora que eu cheguei e vi a plantação, como uma planta era na frente da outra, eu falei, você sabe quanto vai funcionar com essas plantas convergindo para um ponto de fuga? Nunca. Nunca vai funcionar. Então foi nesse momento, na hora que a gente foi a campo mesmo, que a gente entendeu que a restrição dos 5 metros, que era uma coisa que estava escrita em pedra, porque todas as metodologias tinham isso, né, como verdade, era algo que a gente ia ter que ver uma forma de flexibilizar. Né? Então, olha só, você entende que assim, se não fosse um trabalho conjunto entre engenharia, CS, produtor e cliente, né? E cliente e produto, não aconteceria. Por quê? A restrição dos 5 metros, de alguma forma, a gente teve que quebrar. Por quê? Uma câmera, as câmeras hoje, né, dos celulares, né? Hoje tem celular com 5 câmeras, que seja e tal, mas assim, existe uma câmera principal do celular, que é a câmera que quase todo celular tem, que ela tem um ângulo de abertura parecido, em geral, parecido, certo? Esse ângulo, ele permite enxergar, assim, uma imagem aí, sei lá, que até com muitos megapixels, com 12 megapixels, inclusive as câmeras que a gente usava na época, era de 5 megapixels, já era mais que suficiente para nós naquela época. Mas uma imagem de 5 megapixels, a gente conseguiria ver as plantas individualmente em uma linha de no máximo 2,50 metros, sabe? Então, era no máximo 2,50 metros. Ou era a gente trabalhar com a possibilidade de 2,50 metros, ou não ia ter algo para facilitar a vida do produtor. Então, assim, eu acho que a ocasião faz um ladrão, né? O produtor, ele precisava de algo que me disse, e a restrição era 5 metros, deixamos os 5 metros de lado, e o que aconteceu? Ao invés de a gente ter as linhas de plantio convergindo, elas passaram a ficar na horizontal, certo? Daí que as coisas começaram realmente a andar, entendeu, Mário? Então, assim, tudo começou ali na hora que o Edson passou, a gente foi no produtor, entendeu como é que era e colocamos ali as linhas orientadas de uma outra forma. Rê, quanto durou esse processo? Quanto tempo durou esse processo? Sim. Eu entrei na Syngenta Digital, né, na época Strider ainda, em abril de 2019. A gente concluiu
assim, concluiu os testes no final de 2020, né? Eu acho isso fantástico, isso que você está descrevendo, porque ao mesmo tempo que você lida com um problema tecnicamente bem resolvido, né, assim, bem determinado, as chances de solução são inúmeras ainda, né? Tem muitas possibilidades aí. E eu acho que faz toda a diferença, tanto para quem está trabalhando com produto, tanto para quem está trabalhando com desenvolvimento. Gente, é mais do que necessário se aprofundar na realidade que seu cliente vive, que o seu usuário vive. Fez toda a diferença. O que você acabou descrevendo foi, bom, eu tive que entender restrições que o campo tem, restrições que o usuário tem, eu tive que entender tecnicamente para que serve aquilo, por que alguém faz aquilo e o que é inegociável para ele, né? Eu tive que entender também tecnicamente, agronomicamente aqui no caso, né? Qual que é o critério de sucesso? Tem que dar certo, tem que ser preciso, eu tenho que dar conta daquele ambiente. Quer dizer, dá para delimitar aqui várias coisas, mas eu estou falando, na verdade, assim, de aprofundar no cenário, entender as restrições, né? E aí sim olhar para a tecnologia, né? Porque aí você vai ver a restrição dos 5 metros. Você sabe como é que a gente resolveu a restrição dos 5 metros? Da forma mais pífia possível. A gente tirou 2 fotos. Entendeu? O cara tira uma foto aqui, anda mais um pouquinho, tira outra foto, acabou. A verdade é que você tem que entender o contexto para saber negociar o escopo, inclusive. Ali, exato. Né? Muito legal. E eu acho que assim, a gente, como uma empresa que constrói produto, a gente cada vez mais sabe fazer isso melhor, sabe? E isso foi uma coisa que testou muito a gente. Pois é, você falou aí teste. Vou puxar um gancho aqui rapidamente. A gente gosta muito aqui daquele livro, né, do No Rules Rules, que é a regra... Não ter regras. Não ter regras, que é um livro da Netflix, né? A respeito da Netflix, na verdade. Recomendo bastante aí a leitura. Quem não leu, viu, gente? Pode ler, faz favor. Vale a pena. E lá eles falam muito... se não me engano, até no capítulo 6, um capítulo que fala sobre... um capítulo que fala sobre inovação, página... mentira, tô brincando. Mas no capítulo 6, se não me engano, fala muito sobre inovação, como se manter uma empresa inovadora e tudo. E um dos pontos que eles falam é o quanto que você precisa de aprender com o erro, né? Assim, ou usar experiências mal sucedidas, expor elas, né? Se não me engano, até chama Sunshine in the Mistake a parte. Você vê que eu li direitinho. Que isso. Mas o quanto que você consegue aprender com o erro, com uma dificuldade que você teve ali no meio do caminho, para não só para o seu próprio aprendizado, é uma intencionalidade, né, no que você está fazendo, mas também você conseguir usar aquilo em favor de todos os outros, de todas as outras pessoas e de todas as outras experiências de produção, de criatividade, enfim, da empresa mesmo, que ainda estão por vir. Ou seja, o que a gente errou, onde a gente errou, e o que mais importante, o que a gente errou, o que a gente aprendeu. Boa. E aí eu acho que para mim, esse é o ponto, assim... O derradeiro. O derradeiro aqui para fechar. Beleza. Ô Mário, eu acho que sabe o que a gente aprendeu? Que a regra é não ter regras, de verdade. Por quê? Compre o livro, gente. Compre o livro, eu ganho 10%. Mentira, eu não ganho não. A regra realmente é não ter regras, porque o nosso loop, no final das contas, foi descobrir engenharisticamente o que tinha que ser negociado, o que dava para ser negociado e que não era. Então, assim, havia regras ali que foram entendidas como regras, mas que a gente demorou um tempo para perceber que era só a gente provar que ela não precisava de ser uma regra, que dava para poder fazer de outra forma, entendeu? E aí, Mari, então assim, você perguntou primeiro, né, do que a gente identificou como falha. Eu acho que essa foi eu não vou te dizer uma falha, mas foi uma coisa que a gente persistiu um pouquinho no erro, sabe? E o nosso aprendizado, né, foi esse, que a regra é não ter regras. E eu acho que, assim, fazendo um wrapping up disso aí, o quê? O nosso maior aprendizado disso, no final das contas, é o aprendizado que a gente tem há 8 anos, né, que é como fazer o digital ser melhor do que o manual, certo? É para isso que a gente trabalha, é por isso que a gente gosta de trabalhar aqui, né? Porque havia um processo manual ali e o digital, ele não era um processo que a gente precisava de mimetizar,
o manual. A gente tinha que criar algo novo, algo diferente, algo que considerasse ali o que o cara estava usando na mão dele. Sim. E que tivesse um fundo, né, que desse para a gente provar que aquilo ali tinha cientificamente sentido, né? E precisão adequada para aquilo. Então é isso. Eu acho que a nossa lição e o aprendizado maior foi como ainda saber fazer ainda melhor algo que é manual virar digital. Sabe? Muito legal. E dentro de um contexto que a gente fez um negócio que a gente não também, nem a gente estava acostumado, né? Foi novidade para nós também. Sim, exatamente. E assim, eu acho que assim, foi isso que foi legal, sabe? Foi isso que foi bem bacana, bem desafiador, né? Legal. E mais uma coisa que assim, que eu gosto de frisar, né? Existiam várias formas de fazer, como você falou. Então, assim, dá para fazer contagem de stand com drone. Então, eu poderia pedir pro monitor de campo ir com um drone lá, levar bateria e tudo mais. Assim, ele ia resolver? Ele ia resolver o problema dele. O problema do produtor, né? Como é que a gente resolve com aquela restrição que ele tinha, que era o celular na mão dele, que ele já ia ter que fazer a amostra de problema, de doença, de praga ali. Ele já estava com o celular e a câmera na mão. O que a gente faz com a faca e o queijo na mão, né? Então, acho que é isso. Ô, Rê, eu acho que gostei demais de escutar você falar. Primeiro que você é muito empolgado, você está falando com muita propriedade. O meu olho brilhando o tempo todo aqui, isso é muito legal de ver. É muito bom trabalhar com gente assim, nossa senhora. Mas eu acho que, como gerente de marketing de produto, como quem tem que estar próxima do mercado, tem que estar pensando junto com o cliente, né? Eu fico muito feliz de ver você, engenheiro, dentro desse contexto de engenharia, com a cabeça de tecnologia, sendo capaz também de entender e de pensar a tecnologia aplicada, né? Assim, a tecnologia, de fato, na mão de alguém. Eu acho que isso faz muita diferença para o sucesso da empresa, do aplicativo e, obviamente, primeiramente, do cliente, né? Assim, isso é que faz a diferença. E eu acho que, talvez para mim, só de te escutar, para mim é o principal aprendizado, é a principal lição. O quanto que, independente da área em que você está, o quão técnico você tem que ser, olhar e pensar com carinho que tem alguém ali na ponta, a gente tem que resolver, a gente está aqui para resolver o problema de alguém. Eu acho que isso faz toda a diferença. E eu fico muito orgulhosa de te escutar, fico muito orgulhosa de ter feito parte aí do lançamento do Stand Count, da contagem automática de stand, e vejo muito espaço ainda para isso continuar crescendo aqui dentro. Tanto do ponto de vista da funcionalidade em si, mas também de todo esse processo de descoberta, de iteração, de desenvolvimento, enfim. E na agricultura tem espaço ainda para caramba, demais, né? Para crescer, para ter novas funcionalidades, para mudar realmente a vida de quem está na ponta ali, trabalhando e tudo mais. É isso. Muito bom. Obrigada por você ter vindo, participado aí do nosso primeiro podcast, que fique aí para os anais da história, né? O primeiro podcast feito e gravado pensando aqui, especialmente para a DevCon 2022. Espero que a gente tenha aí várias outras histórias para a gente compartilhar, que a gente possa continuar compartilhando várias outras histórias com vocês que estão aí nos escutando ou nos vendo. E que, enfim, que a nossa história, que nossa conversa possa empolgar e inspirar vocês para fazer a mesma coisa. Isso. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Mari. Obrigado, pessoal. Até mais. Valeu.